Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus. Você sabia que Deus ele tem um concerto com a tua vida? Você sabia que o teu Deus ele tem um pacto com a tua vida? Você sabia que o teu Deus ele tem um compromisso para com a tua vida? Talvez você até considere estranho alguém dizer que Deus tem um compromisso para com uma pessoa humana. Mas a verdade é que ele tem. Por quê? Porque assim ele quis. O amor de Deus por nós não é por causa do merecimento que existe dentro de nós. O Senhor nosso Deus nos ama porque Ele resolveu nos amar. Ele quis nos amar. E verdadeiramente Ele nos amou, dando prova do seu amor, quando enviou o seu Filho amado Jesus para morrer por nós. Então não podemos negligenciar esta verdade, que o nosso Deus tem aliança conosco. Para embasar isto que eu estou dizendo, eu quero ler Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 18, onde está escrito: E naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: A tua posteridade darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Com base nesse texto, eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus dos pactos, é o Deus dos concertos, é o Deus das alianças. E nós percebemos isso no decorrer das Sagradas Escrituras. Nós, pentecostais, somos dispensacionalistas e vemos que Deus ele faz como que novas alianças a cada dispensação. Nós vivemos na dispensação da graça, que também é conhecida como a dispensação da igreja, ou o período da igreja. Este período ele vai terminar quando ocorrer o arrebatamento. E após o arrebatamento, terá então o início do período de 1000 anos, quando passaremos 1000 anos reinando com Cristo aqui nesta terra. Mas até lá é o que nós chamamos de sim, mas ainda não. Porque neste período em que estamos vivendo, desfrutamos muitas coisas, as quais viveremos plenamente no milênio, mas que não vivemos plenamente em nossa dispensação. Então Deus fez promessas a Abrão. Estamos meditando sobre isso nos vídeos que temos gravado, até porque eles estão baseados nos devocionais da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2026. E esta promessa que Deus fez a Abraão não foi assim uma promessa fictícia. A promessa que Deus fez a Abrão não foi uma promessa, digamos assim, de um sentido espiritual somente. A promessa que Deus fez a Abrão, o concerto que Deus fez com o patriarca, era um concerto que dizia respeito à formação de uma nação que posteriormente foi chamada a nação de Israel. Então Deus não estava contando uma parábola, Ele estava dizendo algo literal, pois aquela terra
seria dada aos descendentes de Abrão, pelo concerto que Deus havia feito com eles. É interessante que venhamos notar que, quando Abrão teve esse momento com Deus, ele ofereceu sacrifícios a Deus, colocou sacrifícios diante de Deus. Ou seja, ele sacrificou animais e os ofereceu a Deus. Alguém pode até achar que isso seja algo ridículo de se fazer. Que Deus é este que se agrada de sacrifício de animais? Pois bem, é porque aqueles animais eram figuras, eram sombras do verdadeiro sacrifício que seria realizado por Jesus, identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, meus amados irmãos, nós aprendemos que o conserto, ele é proveniente de um sacrifício. No caso de Abrão, foram vários sacrifícios. Mas no caso de Jesus, foi apenas um sacrifício e uma única vez. Isso é bem claro na Epístola aos Hebreus. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios continuamente, principalmente no dia da expiação, quando ele oferecia um novilho por ele mesmo e sua família, e oferecia também 2 bodes em sacrifício para a purificação dos pecados do povo de Israel. Mas Jesus, sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não ofereceu animais em sacrifício, mas ele ofereceu a si mesmo, e isso uma única vez. Por que uma única vez? Porque não se fazia necessário uma segunda vez. Por que não? Porque o sacrifício de Jesus, embora tenha sido único, foi um sacrifício eficaz e suficiente para que Deus pudesse ter aliança conosco, para que o nosso Deus pudesse ter este conserto conosco. Que possamos alimentar isso em nosso coração, que nós não estamos vivendo ao léu, que nós não estamos vivendo uma vida banal, mas que estamos vivendo uma vida na qual o Senhor, nosso Deus, tem aliança conosco. E isso deve impactar a nossa vida. Você até pode dizer que é muito fraco na fé. Quero dizer que este que vos fala também se considera o principal dos pecadores. Mas não podemos duvidar do poder de Deus no que diz respeito ao seu conserto para conosco. Embora o poder de Deus não seja às vezes percebido por nós, ele nunca deixa de ser real. Saiba que o poder de Deus está na tua vida. Caso não fosse, você teria desistido da caminhada. E se você pensa em desistir da caminhada, saiba que você não fará isto, porque o poder de Deus permanece na tua vida. É a chama do Espírito Santo de Deus que inflama o teu coração e faz com que você perceba este elo que você tem com Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima oportunidade.